Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao mais um debate por Santa Catarina aqui no programa Bastidores do Poder para a Jovem Pan News Criciúma, Jovem Pan News Tubarão e também RCO no oeste do estado e para todo o mundo através do YouTube. Vamos começar mais um programa especial, hoje recebendo o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, que mais uma vez participa com a gente para falarmos aqui de vários assuntos. O presidente Mauro de Nadal, que na sequência aí no mês de julho vai comandar por alguns dias o governo do estado de Santa Catarina, com a ausência do governador e também da vice-governadora. Já dividindo tela comigo aqui, Fabiano Rambo. Almir, tudo bem? Satisfação estar contigo, com o Dom, com o nosso presidente, nosso vizinho, deputado Mauro de Nadal, qual o Oeste tem um grande respeito e admiração pelo trabalho do deputado, pela sua representatividade. E para nós, Almir, Dom e a quem nos acompanha, ter o presidente da Assembleia Legislativa da nossa região é um prestígio e, eu diria, de certa forma, uma grande honra. E hoje o nosso programa vai ser muito especial, que temos boas pautas aqui para conversar com o presidente. Dom Schiavi, tudo bem? Tudo bem, Almir, tudo bem, Rambo, nossos ouvintes, presidente também, tomador de chimarrão, ou como diz nosso amigo Rambo, mati, né, do pessoal aí que gosta do mate. Muito bem, estamos então com o presidente da Assembleia Legislativa, Alesc Mauro de Nadal, já aqui na tela principal. Presidente, muito obrigado aí por ceder um tempo aí da sua agenda, um espaço da sua agenda para falar com a gente. Prazer te receber aqui novamente. Microfone da Jovem Pan, da RCO, sempre à disposição. Presidente, quero começar te perguntando sobre essa notícia de que o governador Jorginho terá uma agenda fora do Brasil, assim como a vice-governadora vai se ausentar, e o senhor ficará, então, como governador do estado por alguns dias. Eu quero começar perguntando por isso, porque eu creio que, acho que o senhor já deve ter assumido em algum momento, já não me recordo bem agora, mas que já assumiu em algum momento, mas é sempre um momento especial para o senhor, como deputado estadual, sendo do Poder Legislativo, assumir o Executivo, mesmo que por alguns dias, é uma experiência que eu acho que deve ser memorável. E cumprimentar também todos os catarinenses que nos acompanham nesse momento, dizer primeiramente da alegria, da satisfação de novamente estar conversando com vocês, e diretamente conversando com o catarinense, né, falando ao catarinense do nosso dia a dia, das nossas atividades. Eu estive, em 2021, presidente da Assembleia Legislativa, e naquela ocasião, o governador Moisés também teve uma viagem, ele e também a vice-prefeita para o exterior, e eu assumi naquele período, 8 dias, o governo do estado de Santa Catarina. E agora, o governador Jorginho Mello, a vice-governadora, noticiaram na semana que passou, e eu recebi também uma ligação do próprio governador do estado, dizendo que existe uma pré-agenda do governo para o exterior, e nessas condições, a linha de sucessão, ela passa a ser da presidência da Assembleia, e se ausentando do Brasil também o presidente da Assembleia, e passa a ser o presidente do Tribunal de Justiça. Então, como não há nenhuma previsão de nós estarmos cumprindo a agenda fora do Brasil nesses dias, tudo indica de que estarei governador do estado por um período de 7 dias, um período de uma semana, do dia 8 ao dia 14 do mês de julho. Fabiano Rambo. Deputado Mauro, segunda vez assumindo o governo do estado, como falei anteriormente, é o Oeste, né, sendo representado na Assembleia, e a minha pergunta é se já temos uma prévia da agenda, já tem uma intenção em assumindo a função de governador, qual deverá ser, né, esse mote que deverá dar no trabalho do governo catarinense? Vai haver visita às regiões? Qual é a sua intenção, deputado Mauro? Olha, na verdade, esta agenda, nós vamos ter a primeira conversa pessoalmente amanhã à tarde, está ajustado para as 17 horas, uma conversa com o governador do estado, Jorginho Mello, e dentro desta conversa deve sair a nossa agenda de trabalho para aquela semana, do dia 8 ao dia 14 de julho. É claro que o governo do estado já possui a sua agenda prévia, como aqui o parlamento também sempre tem uma agenda já que é elaborada de forma antecipada. Deverei cumprir, obviamente, a agenda do governo do estado, mas claro que neste período também eu devo amanhã ajustar alguma agenda que possa envolver a nossa atividade parlamentar, que possa também valorizar os 40 deputados que possuem assento à Assembleia, porque um gesto dessa natureza ele não é um gesto específico
para o deputado Mauro de Nadal, então presidente do parlamento. É um gesto ao parlamento de Santa Catarina, momento em que o governo oportuniza, né, o parlamento a governar o estado por um período curto, claro, são só uma semana, mas que, bem aproveitado, ele pode ter uma repercussão muito importante, muito positiva para Santa Catarina, para o governo de Santa Catarina. Então, esse jogo, essa agenda, eu devo formatá-la juntamente com o governador Jorginho Melo. Muito bem. Antes de passar para o nosso querido Dom Schiave, que vai fazer sua pergunta também, quero cumprimentar o nosso decano, Prisco Paraíso, que já chegou aqui na área, de amarelo, muito elegante, com toda a sua disfarçatez, de manezinho da ilha. Seja bem-vindo, Prisco. Almir, Rambo e Dom, e um abraço para todos os internautas, e um abraço especial ao nosso querido amigo, deputado e presidente da Assembleia, Mauro de Nadal. Muito bem, Prisco, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais próximo do microfone. Na hora da sua pergunta, só aproximar um pouquinho mais do microfone aí. Dom, a sua pergunta. Okay. Presidente Mauro de Nadal, hoje, qual é o entrosamento da Alesc, diga-se, a sua cadeira como presidente, com o governo do estado? Está caminhando bem? Vocês têm uma boa relação ou pode-se falar que a conversa de amanhã, às 17 horas, é mais para arrumar algum tipo de ruptura? Olha, primeiro deixa eu tentar entender um pouquinho aquele teu comentário da felicidade do Prisco, ao tempo que cumprimento o Prisco, né? Em consideração ao Leão da Ilha, porque o irmão dele, dias atrás, esteve me visitando e falando muito bem aqui de experiência. Agora eu fiquei numa bagunça danada aqui. Não sei para digamos que é a ovelha negra da família. Agora entendi melhor. Presidente, eles dominam os dois lados do futebol, entendeu? Em casa é tudo certo. Que bom, que bom. Dizendo que a relação com o governador é uma relação institucional muito respeitosa, muito harmônica. A gente tem discutido muitas matérias importantes para Santa Catarina de forma prévia, antes mesmo de aportar aqui no Parlamento Catarinense, como foram os exemplos das matérias muito polêmicas que foram pautadas no ano passado, que foram entregues aqui no Parlamento por parte do governo do estado. Todas essas matérias nós fizemos uma conversa antecipada com a presença da grande maioria dos deputados nesse momento, onde nós fizemos alguns ajustes. Depois, quando a matéria veio para o parlamento, nós tivemos que readequá-la também em algumas situações, mas sempre mantendo uma boa conversa com o governo do estado de Santa Catarina. Então, dá para se dizer de que a relação parlamento com governo é uma relação boa. Até agora, todos os projetos que o governador precisou para implementar lá atrás o seu plano de governo e até mesmo para implementar a sua política em projetos desse ano, teve total respaldo aqui pelo Parlamento Catarinense. Na semana passada, depois de muita discussão aqui na Assembleia Legislativa, nós montamos o projeto do Fundo Imobiliário, que é um projeto importantíssimo para o governo. Havia um interesse muito forte do governador com esse projeto. Nós conseguimos fazer uma boa construção, muito afinada com o governo do estado. Então, dá para se dizer de que o Parlamento Catarinense tem sido um grande parceiro ao governador Jorginho Melo para o desenvolvimento daquilo que é a vontade e a esperança do povo de Santa Catarina. Muito bem. Vou trazer o Prisco Paraíso. Muito bem. A primeira indagação que eu tomaria a liberdade de fazer ao presidente diz respeito já à sua sucessão. Tem ainda aí 6 meses, pouco mais até, de uma gestão que se diga exitosa, e não é a primeira vez. O presidente, o deputado Mauro, já exerceu a presidência por 1 ano, na legislatura passada. Mas a pergunta é a seguinte: qual é a matemática, imagino eu, do governador? Ele tem 12. PL. A segunda maior bancada é do MDB, 6. 18. O PP está fechadinho com o governador, 21. Voto aberto. Quem tem 21, fechado, tem 30, 31 ou até 40. Isso já se viu na sua própria eleição em fevereiro de 23, onde a absoluta desarticulação do PL e do governo fez com que o seu nome angariasse o apoio de 26. E o PL só entrou
na chapa com a vice-presidência por uma concessão desse grupo de 26. Então, eu lhe pergunto, essa interinidade pode guardar alguma relação já vislumbrando 1º de fevereiro de 25, presidente? Olha, Prisco, por mais que esse seja um assunto que, seguidamente, alguns comentários acontecem aqui dentro da Assembleia Legislativa, até mesmo fora, mas é um tema que a gente tem deixado para depois das eleições deste ano, né? Então, esse encaminhamento, a discussão de quem poderá ser o sucessor a partir do ano que vem, é algo que já está meio que consensuado entre os deputados, e até mesmo em um momento que o governador também nos indagou sobre esse assunto, se nós tínhamos alguma projeção, algo já pré-pronto para o ano que vem. Conversei com ele e expliquei para ele que dentro da casa, dentro do parlamento, entre nós deputados, nós ajustamos que esse assunto a gente só vai tratar depois das eleições. Então, tem muita coisa que pode acontecer ainda no desdobro das eleições desse ano, que possa ter alguma influência numa composição para a sucessão da mesa diretora no ano que vem. Então, no momento oportuno, que eu acredito que será lá por começo de dezembro, esse assunto será pautado, né? Será pautado. Mas a política toda ela é construída com gestos, né? E os gestos, eles, com as pessoas que têm um pouquinho de vivência dentro do mundo político, sabem que o gesto constrói muito no futuro, né? Então, há possibilidades aí de nós fazermos novamente uma composição de mesa diretora, no meu modesto ponto de vista, com a participação dos 40 deputados, nós consensuarmos da mesma forma como construímos. Teve um momento de disputa em 2023, mas chegou num momento em que foi melhor todos sentarmos juntos ao redor da mesma mesa e fazer uma construção em que todos pudessem ser contemplados, ou seja, todos os partidos tivessem oportunidade dentro da Assembleia. E esse é o meu jeito de trabalhar, não é um jeito da exclusividade, mas sim um momento em que todos possam ter oportunidade e vez. Então, no momento certo, esse assunto vai retornar para a nossa discussão e eu acredito que a conversa será a mais amigável possível para se fazer uma ótima e excelente construção que fique bem para a Assembleia Legislativa e para todos os deputados. Até para não encurtar também a sua gestão. Afinal de contas, tem ainda um pouco mais de um semestre dos 4 para mandato para o qual foi eleito. Está correto, está correto. Agora eu faria uma outra indagação, que é a seguinte. Nessas eleições, pegando carona na sua observação anterior, é mais ou menos consagrado que o MDB e o PL farão o maior número de prefeitos. Aliás, o MDB faz o maior número de prefeitos já há algumas décadas, né? Deverá manter um pouco esse monopólio, ou essa monopolização na eleição de prefeitos. Só que o PL chega forte. Chega forte não só porque tem um governador que faz muita política, mas também porque o eleitorado está cada vez mais conservador. E Bolsonaro está disponível aí para fazer campanha aqui em Santa Catarina. Por mais que possamos considerá-lo, por vezes, um grande abestalhado, mas ele, de alguma maneira, ele tem força eleitoral em Santa Catarina e ponto final, né? Então, eu gostaria de saber o seguinte, até que ponto o MDB e o PL estarão juntos em alguns municípios estratégicos, presidente? Nesse primeiro momento, o que a gente percebe? Há um trabalho muito focado de todos os partidos para consolidar nomes, né? Eu tenho dito por todos os momentos aí que o MDB esteve presente nessas conversas macro-regionais, de que não é um momento de precipitação, é um momento de valorização e de consolidação de candidaturas. O passo seguinte, que vai acontecer lá por meados da primeira quinzena do mês de agosto, é o momento das definições. Então, tem alguns municípios em que as candidaturas exigem uma definição antecipada. E esse é um jogo de que tem acontecido nessas últimas 2 eleições, mas o correto de todo ele é a definição lá na reta final. Correto por quê? Porque todo mundo tenta valorizar o seu passe, valorizar a sua candidatura, e lá no último minuto do segundo tempo é que a gente faz essas composições com os outros partidos, né? O MDB
trabalha fortemente em todos os municípios do estado de Santa Catarina, né? E tenho arriscado até um palpite, pelo que eu vivenciei ao longo dessas 12 reuniões macro-regionais que já realizamos, falta realizar ainda a reunião de Joinville, que há uma motivação muito forte do partido para as eleições desse ano. E isso vai crescer a participação do MDB nas majoritárias. E a presença e a aproximação, ela é da mais variada. A aproximação com o PL, a aproximação com o PSDB, a aproximação com o PSD. Ou seja, por ser um partido de centro, o MDB permite essas conversas com todos os polos, né? Então, essa tem sido a história do MDB em Santa Catarina, né? Mas vejo que nós faremos várias dobradinhas junto com o PL, por exemplo, tem algumas lá no extremo oeste que essas sim já estão consolidadas porque elas vêm fruto de um acordo já firmado na eleição passada. Exemplo, Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira, nós vamos ser vice do PL lá, o MDB será vice porque já faz parte de um acordo e acordo é para ser cumprido, senão não se sela acordo, né? O município de Iraceminha é a mesma situação, existe um pré-acordo, o MDB vai cumprir o pré-acordo. E assim nós temos também alguns encaminhamentos com o PSD e PSDB no estado catarinense. Como tem alguns municípios, colegas Prisco e demais colegas, em que haverá composição MDB com PT também, né? E PT com MDB. Então, existem vários municípios. Então, por isso que eu posso, assim, afirmar em um palpite que o MDB, ele fará prefeitos em mais de 100 prefeituras em Santa Catarina. Perfeito. Só para esgotar a minha pauta e liberar para os demais colegas, Almir, eu só perguntaria ao presidente o seguinte: no primeiro ano foi um desastre completo. Como bem disse o presidente, a esmagadora maioria dos projetos do governo encaminhados pelo Executivo à Assembleia foram aprovados muito mais pela boa vontade das bancadas, das lideranças, da mesa diretora, do que propriamente pela articulação do governo. A pergunta é a seguinte: agora, nesse segundo ano, considerando esse primeiro semestre, presidente, melhorou um pouco a interlocução do Executivo com o Legislativo? Na verdade, o primeiro ano, né, o que a gente percebe, eu já estou aqui já no 4º mandato, né, o primeiro ano, quando há troca de governo, é muito natural de que há uma certa situação de aprendizado, ou seja, muitas pessoas assumem postos, mas não entendem verdadeiramente a atividade daquele posto, ele tem que estudar, entender, conhecer melhor. E um ano também serviu como experiência, né? Experiência como aprendizado para o encaminhamento, principalmente no trato das matérias aqui com o parlamento. Eu vejo que nesse segundo ano há uma dinâmica um tanto quanto diferente do que aconteceu no primeiro ano. O governo transparece um pouco mais articulado, uma conversa mais próxima aqui com o parlamento. Se percebe assim que mudou. Dá para se perceber assim que mudou. Para melhor, né? Mas claro que vejo que algumas pastas ainda precisam de alguns ajustes e o governo já tem dado isso e acredito que o governador também fará esses ajustes pós-eleição. Muito bem, estamos recebendo o presidente da Assembleia Legislativa, Lesc, presidente Mauro de Nadal, batendo um papo aqui comigo, Fabiano Rambo, Dom Esquiave e Prisco Paraíso, para Jovem Pan News Criciúma, Jovem Pan News Tubarão e também para RCO e pelo YouTube. Eu vou passar para o Fabiano Rambo, mas eu e o Fabiano falávamos aqui antes de conversar com o presidente sobre a Lesc Itinerante, que é um evento que vai ser muito interessante, aconteceu em Joinville agora, e agora vem para Criciúma, né, Fabiano? Você quer falar desse tema? Pois é importante, 190 anos do Parlamento de Santa Catarina, foi um sucesso em Joinville, foi um sucesso em Blumenau, e agora vamos ao sul do estado, inclusive, Almir, podemos aqui, em teu nome, anunciar que estaremos também com nosso trabalho no dia 2, né, lá em Criciúma, para levar o nosso programa de lá, junto com os colegas, enfim. Mas, presidente Mauro, essa aproximação tende a ser um projeto que pode, além de ser comemorativo, se tornar permanente na casa. Qual que é a tua opinião sobre isso? Porque os deputados têm gostado da ideia. Olha, nós realizamos, primeiro destacar que a Assembleia Itinerante é justamente em comemoração aos 190 anos do Parlamento, mas, acima de tudo, também ela é uma consolidação
do trabalho das nossas bancadas regionais. No ano passado, através de uma iniciativa de minha autoria, nós criamos 6 bancadas regionais aqui no Parlamento. Nós tínhamos, informalmente, a bancada do Oeste, que já vinha prestando um trabalho e desenvolvendo uma dinâmica totalmente diferente de projetos e de olhar político. Deu certo aquele trabalho, nós resolvemos conversar com os deputados para institucionalizarmos, formalizarmos as bancadas nas demais regiões. Criamos a bancada serrana, a bancada do Vale, a bancada do Norte, a bancada do Sul e a bancada da Grande Florianópolis, né? E as nossas idas para o interior é justamente nesses polos dessas bancadas regionais, permitindo com que, neste momento em que a Assembleia está lá, consolidando a bancada regional, mas também comemorando os 190 anos, oportunize a sociedade se manifestar sobre determinados temas que são relevantes para a região. E os temas que estão sendo trazidos já nesses 2 primeiros experimentos, o primeiro em Blumenau e o segundo em Joinville, são temas muito importantes, temas que envolvem saúde, envolvem agricultura, infraestrutura, temas que tratam do desenvolvimento econômico e geração de oportunidades, temas assim que têm a ver com necessidades que a região possui, que é verdadeiramente a provocação que eu fiz aos colegas deputados quando criamos essas bancadas, para que a gente deixasse um pouquinho de lado a bandeira partidária e sentássemos à mesma mesa, né, ao redor da mesma mesa, todos os deputados que compõem essas regiões para discutirmos esses projetos, não projetos pontuais que resolvem um problema, por exemplo, do município de Jaraguá do Sul, como estivemos lá em Joinville, que Jaraguá pertence à região lá de Joinville, mas discutíssemos projetos que resolvem toda a região, né? Que tem um impacto coletivo. Esta é a missão que eu conferi a essas bancadas regionais, porque para resolver esses probleminhas pontuais, cada deputado tem as suas emendas impositivas. Então, nós temos que pensar um pouquinho o Estado com um olhar diferente, nos colocarmos na sociedade, olhando a sociedade para o parlamento. O que a sociedade espera que a nossa região faça para melhorar a vida de quem está naquela região? Então, essa foi a nossa intenção. E tem dado resultados bem positivos, né, esse trabalho, essa provocação que foi feita através da criação das bancadas regionais. Então, fizemos 2 encontros maravilhosos, né, com uma participação da sociedade muito grande. Me surpreendeu, e até mesmo a participação dos deputados, né? Nós tivemos 36 deputados em Blumenau e 38 deputados em Joinville. E agora, no começo do mês de julho, 2 e 3, nós estaremos em Criciúma e acredito que a participação será expressiva também, porque as entidades já estão questionando a bancada do Sul. Quem vai poder falar? Todos querem falar, mas nós temos também um tempo limitado, porque a gente direciona 1h30, quem sabe até dependendo, né, 2 horas, para dividir entre as entidades. Então, tem dado uma média de 15 entidades, 14, 15 entidades por tarde, que falam antes dos deputados durante a sessão plenária. Tudo isso registrado em ata, eles expõem o seu ponto de vista, o ponto de vista daquela entidade frente a determinadas situações vividas pela sua região. Então, o momento, ele é um momento importantíssimo. Essas entidades, elas sentem a presença do Estado através do parlamento, ouvindo as suas necessidades, e é algo que está enriquecendo muito o trabalho parlamentar, e vejo também, na linha de raciocínio, o próximo presidente vai ter que avaliar com muito carinho a retirada desta dinâmica da pauta de trabalhos do parlamento. Porque qual é a ideia que já está surgindo? Para que continue neste mesmo número, valorizando as regiões, mas no ano que vem, em vez de Joinville, pega Jaraguá. Em vez de Chapecó, pega São Miguel do Oeste. Em vez de Criciúma, vai a Tubarão. Pega algum município ali próximo, né, que permite com que toda a região também se encontre lá, mas que também torne o parlamento mais presente em outros municípios que compõem esta mesma região. Então, esse positivismo que nós colhemos nos 2 eventos, ele foi um positivismo também realçado por toda a nossa imprensa do Estado de Santa Catarina, e a Jovem Pan deu uma cobertura extraordinária lá em Joinville, até montou um QG dentro do espaço do Parlamento Catarinense, para levar esta informação do que estava acontecendo durante esses 2 dias lá. Então, a imprensa também acolheu com bons olhos, tem dado
um destaque extraordinário, mas, acima de tudo, tem nos ajudado a pautar assuntos importantes para essas regiões. Muito bem. Dom Schiavi, passa a bola para você. Bom, essa iniciativa da Alesc itinerante é muito legal. Com certeza, eu acredito que renderá bons frutos, tá, deputado? Mas eu vou voltar um pouquinho ali com relação ao Manda Brasa no Estado. Eu iria até na carona do Prisco, né? O MDB, que é centro, é um partido de centro que uma hora está com o PL, outrora pode estar até com o PT, como bem disse o deputado, mas serei cirúrgico. Joinville, maior colégio eleitoral do Estado. MDB lança candidato próprio ou apoiará Adriano Silva? Olha, nós estamos ainda em processo de construção dos rumos que o MDB vai adotar em Joinville. Hoje mesmo, pela parte da manhã, eu estive com o presidente estadual do MDB, Carlos Chiodini, que também é nosso vice-presidente nacional do partido. Falamos sobre Joinville e agora, na reunião almoço da bancada do MDB, esse assunto voltou novamente a ser pautado. Existem algumas composições que podem acontecer em Joinville que podem mudar, quem sabe, aí, um pouquinho do cenário daquela eleição resolvida em primeiro turno. Mas dizer de que este posicionamento que o MDB possui, ele é um posicionamento nacional, já externado pela nossa direção nacional do partido, que é nós ocuparmos a nossa posição, que é a posição de centro, que conversa com direita, com extrema-direita, com esquerda, com extrema-esquerda, e que dentro desse processo, dentro do equilíbrio, busca encontrar as melhores ferramentas para ajudarmos a resolver determinadas situações e até mesmo elaborarmos algumas composições em nossos municípios nas disputas eleitorais. Então, há também uma boa conversa do partido com o atual prefeito, né, que ele é do Partido Novo, o prefeito Adriano. Há uma conversa do MDB lá de Joinville nesse sentido também, como existe uma conversa também do MDB com os demais partidos, com o objetivo de montarmos aí uma grande chapa com a participação de vários partidos em Joinville. Então, é um processo em construção, não tem nada definido ainda, como disse. Essas são questões, principalmente em municípios grandes, que vai ser decidido lá no último minuto do segundo tempo da partida. Então, o que existe agora é namoro, né? E aquele que apresentar a melhor noiva consegue arrumar o melhor casamento. Então, se trabalha nesse sentido aí de tentarmos fortalecer os nomes que o MDB tem também lá em Joinville, que hoje se apresenta um grande nome, é o nosso líder aqui do MDB na Assembleia, o deputado Fernando Cleide. Muito bem, para encerrar com o deputado, Prisco, gostaria de fazer mais alguma indagação? Olha, eu gostaria de saber do deputado o seguinte: Mauro de Nadal tem progressivamente estadualizado o seu nome, não só pelo exercício da presidência, mas também pela sua atuação parlamentar e partidária. 2026, possibilidade da presença de Mauro de Nadal na composição majoritária? Olha, Prisco, esse é um assunto bem delicado, por várias vezes tenho sido chamado a falar sobre, né? O MDB tem bons quadros em Santa Catarina, pessoas com uma experiência grande, temos lideranças novas que estão chegando também a ocupar espaços importantes e se destacando dentro da atividade que eles constroem, mas dentro da política eu tenho sempre pautado pelo melhor encaminhamento, ou seja, tem que ser um encaminhamento natural, sem pressão, sem imposição, que aí é fácil de construir um caminho político, né? Então, claro, o próprio partido, dias atrás, em uma reunião no gabinete da presidência, chegou a levantar a possibilidade do meu nome ficar à disposição do partido para, numa possível candidatura extemporânea a Senado, colocar o nome à disposição. É difícil você dizer não a um partido depois de uma história de vivência dentro do partido, mas sempre defendi a tese de que o meu posicionamento era para que não tivesse eleição. Concluísse o mandato quem foi eleito pelo voto do povo, né? Concluir o mandato. E no momento oportuno, como é o caso de 2026, é claro que eu não vou descartar a possibilidade do meu nome fazer processo de... 2 vagas ao Senado, né? São 2 vagas ao Senado e o nome está disponível dentro do partido, mas o projeto que eu trabalho
é o projeto de uma possível reeleição novamente a deputado estadual. Isso tenho discutido muito com a região do extremo oeste de Santa Catarina, mas, como disse, dentro de um processo de construção, com uma composição com mais partidos, dá para se pensar numa possibilidade, desde que seja para somar com o grupo, para somar com o projeto, para fazer com que o projeto não seja um projeto Mauro de Nadal, mas sim um projeto numa composição e um projeto para Santa Catarina. Muito bem. Meus amigos, recebemos o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, a quem nós agradecemos muito pelo tempo dispensado aqui para a Jovem Pan News, Criciúma e Tubarão e também para a RCO. Presidente, que o senhor tenha sucesso aí na condução do governo do Estado no próximo mês, mas também na presidência da Alesc, defendendo, obviamente, os interesses dos catarinenses. E o microfone da Jovem Pan sempre aberto aí para o senhor. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Almir. Obrigado, Dom, Fabiano. Prisco, é sempre uma alegria estar conversando com vocês, porque das nossas conversas a gente sempre aprende também. E esse aprendizado tem nos servido aí de uma grande valia para consolidar todas as decisões que a gente tem que tomar ao longo desta caminhada política e ouvir amigos que possuem um preparo e uma experiência muito grande dentro da área, para mim é muito gratificante. Então, obrigado a vocês por esse momento. Estou sempre à disposição de vocês, mas sempre muito grato por esse espaço que vocês me permitem de conversar com Santa Catarina, de expor o nosso modesto ponto de vista sobre determinados temas, mas, acima de tudo, pensar sempre no bem maior, que é o nosso povo catarinense e o nosso Estado. Um abraço a todos e obrigado por esse momento. Muito bem, falamos então aí com o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, sempre muito polido, sempre muito contido. Ele que é um ex-futebolista, né? Jogou muito futebol. Uma vez conversei com eles que jogou muito futebol lá e foi assim que começou essa questão da vida pública dele. E uma curiosidade, ele quase foi jogador profissional de vôlei. Ele tem uma história interessantíssima aí no esporte, o deputado Mauro de Nadal, né? Dá para ver pelo tamanho do rapaz, né? Que ele teria perfil para um bom jogador de vôlei ou basquete, mas no caso dele foi vôlei mesmo, jogava muito bem. Muito bem. Aliás, eu sou um aficionado do vôlei, não assisto mais futebol, aliás, assisto muito pouca coisa na televisão. 80% do meu tempo na televisão, tirando filmes que a gente vai buscar na Netflix, daí por diante, 80% do meu tempo na televisão hoje é assistir vôlei. Uma atividade, uma modalidade que cresce muito e começa a apaixonar o brasileiro. Você tem cara de noveleiro. Você tem cara de que está assistindo novelinha das 18, das 19 e das 20. Eu gosto de Reis, Gênesis, essas novelas de cunho religioso. A minha mulher e eu acompanhamos. Mas só essas. Não. E a Record acertou na veia, porque essas. Eu também não gosto de novela, mas essas novelas são legais, porque são históricas, enfim, aquela coisa toda. Mas, Prisco, o que nós temos. Antes de chamar o Prisco aqui, vocês, eu vou pegar e fazer um intervalo aqui rapidamente para quem está nos ouvindo na 95,9, na 101,5 e na RCO também, fazer um intervalo rapidinho para quem está na internet. Nós continuamos no rádio, a gente já volta. Bom, meus amigos, seguindo por aqui. Prisco, o que você achou da fala do Mauro de Nadal? Ele consegue desviar bem das perguntinhas mais incisivas, sempre naquele aspecto de que, olha, precisamos construir um projeto, se for interessante, mas não responde diretamente. Olha, eu diria o seguinte, eu tive a oportunidade, até ia comentar isso com ele, mas imaginei que pudesse ficar para o segundo tempo do programa. Eu tive a oportunidade de tomar um café com ele, ele não tinha nem um mês de mandato do primeiro, quando chegou à Assembleia. Eu já o conhecia do gabinete do seu primo, Erneu de Nadal, quando deputado na Assembleia, e Mauro vinha do exercício já da prefeitura, eu estava se preparando para concorrer à prefeitura, enfim. Né? Então, naquele momento, eu sentia assim, alguém que estava procurando conhecer o regimento interno, o funcionamento da Assembleia, ainda inexperiente, mas focado, centrado. Sempre me passou isso. E transcorridos aí 3 mandatos, e não chegou ainda a 3 mandatos e meio,
Eu diria que Mauro de Nadal aprendeu e aprendeu muito, não só no comando da casa, como na atuação parlamentar e também na articulação político-partidária e eleitoral. Ele cresceu muito. Se você me perguntar, independentemente de estar exercendo a presidência, eu coloco Mauro de Nadal entre os 6 deputados estaduais mais completos, e não é dessa legislatura, já é da anterior. Essa é a preliminar. Segundo, ele foi cauteloso, evidentemente. Na questão da interinidade, ele não pode dizer que está tudo certo, está tudo alinhado lá para fevereiro de 25, mas não resta a menor dúvida, até usando uma expressão que ele utilizou, que o gesto ajuda a construir. O gesto da interinidade, porque ele está homenageando o parlamento, claro que sim, mas especialmente o MDB e ele, Mauro de Nadal. Claro, né? Então, isso pode contribuir para o entendimento, quem sabe, do MDB com o PL, uma divisão de mandato. Já se fala em Fernando Krilling para o primeiro ano, Ana Campagnolo, ou um outro nome do PL, como Carlos Humberto, para o segundo ano. E aí, pegando 12 e 6, já são aquela matemática que falamos, já são 18 mais 3 do PP, a fatura está liquidada. Agora, Mauro de Nadal, ele deve atenções ao deputado Júlio Garcia, que foi importante na sua última eleição. Mas se a bancada fechar, os 5 chegarem, vamos nessa balada, ele não tem como se opor e nem como se posicionar contrário à bancada. De modo que, dessa vez, parece que o governador está mais atento. Foi displicente na primeira movimentação da mesa, agora está atento e ele próprio está fazendo a articulação. Isso não dá para delegar, isso tem que ser ele próprio. E também com relação às eleições. Se o MDB e o PL forem os maiores vitoriosos, isso fortalece justamente a dobradinha para presidir a Assembleia. Até pegando essa fala do Prisco, Fabiano e Dom, naquele momento em que o Mauro assume a presidência da casa, com apoio, como disse o Prisco, de Júlio Garcia e de um consenso entre os deputados ali, dava a entender e passava a impressão, eu estava lá no dia, vocês estavam lá, eu acho que na posse dos deputados, de que, por exemplo, Júlio Garcia seria o próximo presidente. Naquele momento, ficava desenhado, Mauro vai ser presidente os primeiros 2 anos, pelo menos era o entendimento que eu tinha. E aí depois vem Jorginho, que naquele primeiro momento não se articula muito bem, mas agora, já se articulando ele, né, na pessoa dele mesmo se articulando, já é uma outra configuração. Por quê? Eu não vejo sob que aspecto, a não ser um acordo interno, o PL favoreceria Júlio Garcia agora para ser presidente, tendo a possibilidade de ter um presidente da sua composição. Não sei se o caminho é esse, Fabiano. Sabe que eu tenho uma dúvida com relação a Júlio Garcia. Não pela competência, não pela capacidade, mas com relação ao Júlio Garcia, temos a questão dos processos que ele enfrentou no passado recente. Isso o colocaria novamente em evidência e chamaria aqueles problemas de volta a ele, que já está resolvido, enfim, ele já está acostumado com essa situação. Mas isso, estando na cadeira de presidente, poderia haver um requentamento desse assunto, seja pela imprensa, seja pelos próprios deputados, enfim. Mas não há dúvida alguma, viu, Almir, que a disputa pela presidência da casa, que ainda é bastante tempo, né? O Prisco foi muito feliz ao lembrar que tem pelo menos mais 6 meses de mandato, né? Então tem tempo, e a eleição municipal pode influenciar nesse processo, como bem lembrado aqui no programa, pode trazer algum elemento novo, mas eu acredito que vai haver uma eleição que passará, sim, pelas mãos do Júlio Garcia, vai passar pelas mãos do deputado Mauro, vai passar pelas mãos também do governador Jorginho Melo, e até colocaria nesse rol aí, pela influência interna, o deputado Marcos Vieira.
não pela força que o PSDB tem dentro do parlamento, mas e sim pela capacidade de articulação que o deputado tem, que, afinal de contas, são 5 mandatos como deputado estadual. Fabiano Rambo, sua avaliação. Aliás, Dom Schiavi. Bom, perfeito. Eu vou voltar um pouquinho a Joinville na fala do deputado Mauro de Nadal, que ele foi muito polido, se esquivou muito bem, né? Porém, lá ele vai enfrentar uma pedreira. Fernando Krelling não quer ser candidato, já disse para mim pessoalmente, e também aqui no ar para nós, né? Nós temos hoje uma fala do ex-prefeito Udo Deller, que é padrinho de Fernando Krelling, né? Deixando claro, dizendo que aposta na reeleição de Adriano Silva, do Novo. E nós temos uma influência externa, que também essa influência é muito forte, oriunda do Chiodini, que quer lançar um candidato a prefeito do MDB. O MDB que é forte, o MDB que precisa mostrar ainda mais essa força, visando 2026 e visando esse ponto agora que o Rambo falou muito bem. Hoje, a Alesc, ela está na mão do MDB e na mão do PL. Após as eleições desse ano 2024, vai fortalecer ainda mais esse grupo, caso favorável for para ambos, né? Deixando o PSD, digamos assim, como um fiel da balança, mas não com tanta força, apesar de ser o fiel da balança. Então nós temos ali a competência de Júlio Garcia, o PSD muito forte mesmo, eleições 2026 sendo criada agora, e pegando uma frase que o nosso decano disse, que foi frase essa, oriunda de Mauro de Nadal, a construção já começou. E isso vai render bons frutos lá. Eu acredito, Almir, para concluir a minha fala, que Mauro de Nadal está saindo um excelente articulador, como o Jorginho Melo também é um excelente articulador, e nós temos Júlio Garcia como um excelente articulador. 3 grandes lideranças, cada um do seu partido, bem articulados e bem posicionados. Isso vai respingar muito bem para Santa Catarina e principalmente para o PL. Muito bem, vamos... Se me permite, Almir, eu só faria mais um acréscimo com relação à Assembleia Legislativa, que é o seguinte: o deputado Júlio Garcia, como bem colocou o Rambo, saiu com crédito lá em 23. Ele poderia ter sido o nome. Praticou o gesto em favor de Mauro de Nadal. A priori, a sensação que ficou, como também bem observou o Rambo, é que ele ficaria com crédito. Só que o processo político é dinâmico, muito dinâmico. Pelo que se observa hoje, nesse momento, a perspectiva eleitoral do PSD ela é desalentadora, considerando aí os principais municípios. Mas reelege Topazio, não vai ficar no PSD, já dá para notar, inclusive, um recuo estratégico de lideranças do PSD no envolvimento da pré-campanha de Topazio Silveira Neto, inclusive com recados por alguns jornalistas que representam a sigla, claramente. São José com dificuldades, vai perder Lages. Chapecó é a situação mais segura e com perspectiva em Balneário Camboriú pelo desacerto do PL. Mas, se o PSD sair enfraquecido e o MDB e o PL fortalecidos, isso vai influenciar na eleição da mesa, como bem disse Mauro Nadal. Isso é inapelável. E, para completar, o que o Rambo já adiantou, Júlio Garcia tem problemas jurídicos e judiciais a administrar. Aqueles lá relacionados ao seu período de Tribunal de Contas praticamente estão superados. Conseguiu se livrar. Mas tem outras situações aí no radar que estão adormecidas. É só colocar a cabecinha para fora que corre o risco de acontecer o que ocorreu lá quando ele assumiu pela 3ª vez.
Então, eu não sei até que ponto, aos seus 75 anos, na iminência de realizá-los lá em 25, ele correria esse risco. De modo que acredito muito que a coisa está caminhando e convergindo para o entendimento entre MDBistas e liberais. Ô Prisco, se tu me permite, Almir, deixa eu só comentar uma situação, já que se falou de Florianópolis. Na semana passada, entrevistei demoradamente Dário Berger, aí na capital mesmo. E nos bastidores da política, a aposta é muito alta a favor de Dário Berger no segundo turno. Especialmente o Dário, que tem uma capacidade de articulação também bastante eminente. Tem algumas situações que me chamaram muito a atenção, que o discurso de campanha do PSDB já está pronto, tá? Vai ser o discurso de Topázio do velho contra o novo, e o Dário vindo com a ideia do prefeito TikTok contra o prefeito de verdade. Então, essa vai ser a música que vai tocar durante a campanha. E aí me ficou algumas questões interessantíssimas das composições que poderão balançar a disputa em Florianópolis. PP, com o vereador Pedrão, já disse que vai concorrer nesse caminho. A ala do PROS, do Ralph Zimmer, não se sabe. O PT do Lela já tem posição. Da mesma forma, o partido liberal, que ainda não está bem definido. Mas se for para o segundo turno, não sei o que os colegas pensam, né? Olha que Dário pode assustar uma vitória que, alguns dias atrás, dávamos quase certa do PSDista. E também, como tu lembrou, viu, Prisco, talvez esteja, num futuro próximo, saindo do partido qual ele hoje está abraçado. Se o Dom me permitir uma rápida observação, com relação a Florianópolis, o favoritismo de Topázio não está no mesmo patamar do de Adriano Silva, ou mesmo o de Carmen Zanotto, em Lages, que, na minha modesta avaliação, é a maior favorita dentre os 15 maiores municípios de Santa Catarina. Bom, Florianópolis. Topázio deveria liquidar no primeiro turno. Esse é o melhor dos mundos. Porque segundo turno é nova eleição. E se vier a ser com Dário Berger, mas tem o Pedrão também. Mas Dário Berger, no momento, com o recall que tem, de 2 mandatos, senador, 2 vezes em São José, prefeito, convenhamos que tem mais musculatura do que Pedrão, que está indo já para a 3ª disputa consecutiva. Muito bem. Dário indo para o segundo turno, nós não podemos esquecer que tem outras 2 candidaturas de esquerda. O Lela, do PT, e o Marquito, do PSOL. Não vão apoiar Topázio, evidentemente. Vão o Dário Berger, que estava no socialista, que apoiou Lula e que agora está no PSDB. Esse é um dado. Essa é a aposta. E o Pedrão? Por que o Pedrão apoiaria o Topázio? Por que o PP poderia até apoiar? Pelo casal a mim, até poderia convergir mais para o Topázio, mas ele, Pedrão, não sei. Então, no segundo turno, pode ficar uma eleição encabritada. Não podemos ignorar o desgaste brutal que Dário Berger tem, aqui na região, sobretudo na capital. Só que Topázio também tem situações a administrar.
tudo que está acontecendo aí de operações, inclusive com a última, culminou com a prisão do secretário Ed Pereira, isso tudo não tem relação com o Topázio, é tudo da gestão de Jean, no primeiro mandato, mas também no segundo, em que Topázio era o vice. Não era o responsável, mas era o vice. E muitas dessas figuras foram preservadas por ele. Então, também, para onde Jean Loureiro vai migrar, se vai efetivamente ficar com Topázio ou vai na direção de Dário, isso também pode exercer influência. Hoje ele é um grande eleitor, Jean. Mas se tiver uma delação premiada de Ed Pereira e alcançar Jean, talvez nem Topázio nem Dário desejem o seu apoio. Então tem uma série de variáveis a serem consideradas. É por isso que eu não canso de ouvir o nosso decano Dom Schiavi, para encerrar o programa hoje. Com certeza, e é totalmente diferente de Joinville. Joinville, o cenário favorece muito mais, até se for para um segundo turno, que eu não estou acreditando mais, deixando claro ali, ao prefeito Adriano. Por quê? Se for para o segundo turno com o PL, a esquerda, leia-se, tá? O PT está tentando emplacar o nome de Carlito Merz em Joinville, maior colégio eleitoral do estado. Carlito Merz, que já foi prefeito de Joinville, né, por uma gestão ali anterior ao Udo Deller. Se for para um segundo turno, o PT e o PDT com o Rodrigo Bornholm vão apoiar o Adriano Silva, porque a esquerda não apoia Sargento Lima e Fábio Venera, essa chapa pura do PL, favorecendo então Adriano Silva no segundo turno. Eu acredito que essa conta liquide no primeiro turno, como também não acredito que aí em Florianópolis, decano, essa conta seja liquidada no segundo turno. E pode dar esse cabrito, um cabrito grande mesmo, e passar ali, no caso, Dário Berger, por mais rejeição que tenha, ou por mais desgaste que já tenha tido, né, com essa união de florianopolitanos, e principalmente a grande maioria de fora que votam aí, fazer com que tenha essa virada histórica em cima de Topázio Neto. Subscreva a avaliação do Dom em relação a Joinville. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Agradecendo a audiência, você que nos acompanhou pelo YouTube, para você que nos acompanha pela RCO e também pela Jovem Pan News Criciúma e Jovem Pan News Tubarão. Um forte abraço aos amigos da bancada aqui. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, gente. Abraço. Valeu, forte abraço.